A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesta aula eu vou ministrar aqui a lição número 12 da revista CPAD do segundo trimestre do ano 2020, a lição que traz como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Bem, você que está acompanhando o EBD em Foco sabe que toda semana nós postamos 2 vídeos. Um vídeo comentando toda a lição tópico e subtópico usando o slide e o outro vídeo que é o vídeo de destaque, que no caso, este vídeo que você está assistindo, onde eu vou aqui fazer uma aula um pouco diferente da primeira, onde eu vou destacar um pouco mais alguns tópicos aqui, alguns pontos da lição e focar também na passagem bíblica em si. Tá? Então, você que está aí acompanhando, pega a sua revista, pega a sua Bíblia e vai acompanhando aí a passagem em Efésios 5, do 21 ao 33 e depois 6, do 1 ao 4. Esta lição e esta aula que eu vou ministrar, ela pode ser dividida em 3 partes. Na verdade, eu vou fazer a minha divisão aqui desta aula, vou explicar como que vai ser a minha divisão. A primeira parte, eu vou falar da relação do marido e da esposa, tá? Então essa é a primeira parte da aula. Então vamos entrar no tema dentro aqui da questão da submissão da mulher, como que o marido deve amar a esposa, vamos falar também da questão do feminismo, vou entrar em alguns pontos aqui bem relevantes para esse tópico. A segunda parte é a parte da relação dos pais com os filhos, eu vou falar desse tema também. E a terceira parte, que não foi muito explorada na lição, na verdade isso foi citado, que é a questão da relação do senhor com o servo, naquele contexto antigo, que trazendo para os dias de hoje a relação do patrão com o empregado. Então a gente tem basicamente esses 3 temas neste contexto desta passagem de Efésios aqui, citado aqui, do 5:21 até o 6:4. Tá? São o que é tratado aqui de forma prática pelo apóstolo Paulo, que é muito útil para nós também. Bem, e dentro disso aqui que eu falei, a gente vai revezando aqui entre a lição, o conteúdo da leitura bíblica, e trouxe também aqui alguns livros onde eu vou fazer algumas citações. Na verdade, eu vou focar mais no livro do Hernandes Dias Lopes, Efésios. Tá? Bem interessante uma abordagem que ele faz aqui desta passagem, e vou mostrar também um slide que é um conteúdo extra, que inclusive eu coloquei para download no primeiro vídeo. Tá? É um slide que eu preparei para uma outra aula, que foi muito útil aqui, e vou mostrar aqui também esse slide. Então a gente vai ser uma aula bem rica em conteúdo. Sempre eu procuro fazer algo resumido no vídeo de destaque, não sei se eu vou conseguir nesta aula, porque realmente é muita coisa para falar, um tema bem complexo, e um tema que tem muita dúvida e tem muito debate, porque tem gente que não concorda com algumas coisas, enfim. Então vamos mostrar aqui as visões diferentes e tentar pontuar realmente o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Só um aviso que eu quero dar aqui, não vou me estender muito nos avisos por causa do tempo aqui, o vídeo vai ser longo, em relação à nossa revista do terceiro trimestre, tá? Então a gente está lançando a nossa revista, que é a revista própria do EBD em Foco, sobre escatologia. Esta revista vai estar disponível no sábado. Vou tentar colocar até meio-dia, mas se não colocar até meio-dia, eu coloco à noite, tá? Então você estiver assistindo esse vídeo aqui e for no sábado, dá uma olhada na descrição do link do vídeo, da descrição do vídeo, que você vai ver o link para a nossa revista, que é totalmente gratuita, uma revista que vai ser disponibilizada em PDF totalmente gratuita. Tá? Se você estiver assistindo esse vídeo no sábado, muito provavelmente já vai achar o link por aí. Qualquer coisa, entra no site ou me manda uma mensagem no WhatsApp que tem disponível no site. Outra coisa é que nós vamos também produzir slides e subsídios da revista CPAD, que no caso a CPAD vai relançar, né, uma revista antiga, e aí nós vamos também produzir conteúdo dela. Então nós vamos ter o conteúdo do EBD em Foco, o conteúdo da revista CPAD, né, essa nova entre aspas, né, que vai sair para o terceiro trimestre, e também vai estar disponível os conteúdos antigos, até de 2017 até hoje. Caso você queira usar alguma revista, algum slide desses últimos anos, tem lá também. Então vamos lá, vamos para a nossa lição. Efésios 5 diz assim, 5:21. Paulo, se você ler um pouco antes, Paulo vai descrever um pouco, porque aqui na lição não foi abordado, né? Vai falar um pouco sobre a questão do pecado, da mudança de vida, de que acontece em quem se converte. E aí no 21 ele fala assim, sujeitai-vos uns aos outros
no temor de Deus. Tá? Então essa questão da sujeição, que muita gente pega, que está no versículo 22, né? Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então tem muita gente que pega essa questão da sujeição e foca só na questão da sujeição da mulher para com o marido. E se a gente for observar, a sujeição, de acordo com o versículo 21, é algo relacionado à igreja como um todo. Tá? Então, nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Então, aquele ensino de Paulo, de humildade, que a gente falou na aula, acho que foi umas 2 aulas anteriores aí, que a gente tocou no tema de humildade. Deixa eu só conferir aqui para não passar. Foi na aula anterior mesmo, né? A gente falou atributos da unidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, isso aqui já é você colocando a sujeição em prática em relação aos irmãos como um todo. Então é um conselho de Paulo para que todos os crentes possam sujeitar um ao outro, ou seja, estar sempre pronto ali para servir e ajudar no que for necessário. E aí, quando a gente entra no versículo 22, que Paulo começa a dar conselhos para a família, então ele começa a colocar essa questão da sujeição. Vós mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Aí vai colocar aqui que o marido é o cabeça da mulher, né, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então a cabeça aqui traz a questão da liderança. Então a gente vê aqui dentro desse contexto que uma orientação que Paulo vai passar para a igreja. Aqui a gente entende que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, coloca esta orientação de que dentro do contexto familiar, o marido é o cabeça, é o líder. Tá? Então aqui a gente não pode negar que é um ensinamento bíblico essa questão da liderança do marido. Acontece o seguinte, que isso aqui tem 2 extremos. A gente vê 2 extremos quando a gente fala desse tema da sujeição da mulher, colocando o marido como o cabeça. Um extremo é onde o marido vai falar assim, eu é que mando, a ordem é minha, não importa o que você fala, a sua opinião não vale de nada, e muitas vezes dentro desse contexto a mulher é oprimida pelo marido dentro de casa, não tem voz de nada, não participa de nada, é realmente quase que uma escravidão. Tá? A gente tem esse extremo. Temos um outro extremo, que são as pessoas que falam assim, não, esse versículo está fora do contexto, foi para aquela época, não vale mais para hoje, então não existe mais essa da liderança do marido, e a mulher também pode liderar o lar, e o marido que vai ser submisso a ela. Tá? Então a gente vê um outro extremo, a gente vê 2 extremos. Tá? Dentro do contexto evangélico, a gente vê que o extremo de que o marido acaba se considerando superior e humilha a mulher acaba sendo o contexto que mais acontece. O que mais acontece, de fato, é esse outro extremo. Tá? Só que quando a gente lê a passagem por completo, tem gente que para aqui. Quando a gente vai ler essa passagem por completo, ele fala assim no versículo 25, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Aí, Paulo ele poderia parar aqui, tá? Que todo mundo sabe como foi que Cristo amou a igreja. Mas ele vai completar. E a si mesmo se entregou por ela. Então aqui começa o seguinte, que o marido ama a esposa a ponto de dar a vida por ela. Aí mais na frente, Paulo fala de novo, versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Então fala assim, quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então aqui Paulo coloca dentro do contexto seguinte, que alguém, na sua sã consciência, a não ser que o cara seja louco, mas se ele for uma pessoa saudável mentalmente, ele vai se amar, ele vai se cuidar. E assim como ele se ama e se cuida, ele ama a mulher. Tá? Então é um nível de amor bem profundo. E Paulo continua falando e no final ele fala assim, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. Então Paulo tem aqui 3 instruções em relação ao amor do marido para com a mulher. E aí diante dessas instruções, aqui na revista, na própria revista, tem um subsídio que é do Richard Lawrence, ou Lawrence Richard, eu acho que é essa ordem, do comentário histórico-cultural do Novo Testamento, publicado pela CPAD. Está citado aqui o subsídio didático-pedagógico da revista. Fala assim, ó, ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar,
pois isto é agapau. É o que agapau implica. Agapau aqui é o verbo ágape conjugado no versículo 25, vós marido, amai vossas mulheres. Então, a conjugação do verbo agapau, ágape, este verbo, ele implica, né, neste amor desinteressado, um amor incondicional. Tá? O marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. De acordo com este autor, o amor que Paulo coloca aqui do marido para com a esposa é também um tipo de sujeição. Tá? Então, se a gente for analisar, aqui o texto está falando não somente para que as mulheres se sujeitem aos maridos, como o marido também se sujeite à mulher. É como se a sujeição fosse aqui uma via de mão dupla, onde o casal juntos vão trabalhar para o crescimento espiritual, o crescimento da vida material, a criação dos filhos. A liderança, a responsabilidade continua sendo do marido, porque ele é o cabeça, é o que está no começo. No entanto, esta liderança tem a participação ativa da mulher, que é exatamente o que coloca aqui o escritor da revista. Né, no tópico 2, se você ler o tópico 2, ele vai falar dessa questão de que a mulher vai participar da liderança do lar juntamente com o marido. Então a sujeição que a Bíblia está falando não é aquele tipo de sujeição onde a mulher é humilhada. Tá? Não existe isso na Bíblia, não existe base bíblica para dizer que a mulher deve ser humilhada e que ela é inferior ao homem. Tá? A gente tem que tirar isso do nosso meio. Tem gente que acha isso, que a mulher é inferior. E Deus não criou ali o homem e a mulher como sendo um superior ao outro, para um, né, mandar e comandar sobre o outro. Não existe base bíblica para isso. Nenhum teólogo sério vai defender isso. Eu não conheço, pelo menos do que eu já li por aí, eu não conheço. Tem mais um trecho aqui, deixa eu ver se eu encontro, aqui do Hernando Dias Lopes, que ele fala assim: o que representa ser submisso? É entregar-se a alguém. O que representa amar? É entregar-se por alguém. Assim, submissão e amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. Olha só o que o Hernando Dias Lopes conclui aqui nesta passagem. A submissão da mulher e o amor do marido são dois aspectos da mesma coisa. Tem que caminhar junto. É um entregando-se pelo outro e para o outro. Tá? É isso que a Bíblia está ensinando sobre essa questão da submissão. Então, explicar esse versículo, essa passagem da forma correta, dentro do seu contexto, vai, do meu ponto de vista, vai eliminar muitos problemas que tem por aí. Principalmente quando a gente fala da questão da crítica que vem de fora, das feministas, por exemplo, que é citada aqui na lição também. E quando a gente fala de feminismo, para deixar um pouco mais claro sobre esse tema, eu vou falar do slide extra de uma aula que eu ministrei há um tempo atrás para uma classe de jovens, mas está dentro do nosso contexto aqui. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acerto aqui o modo apresentação para ficar melhor. Tá, então vamos lá. Eu vou passar aqui, eu vou avançar, esse slide você pode baixar na descrição do link, tá? Vou avançar aqui e vou colocar o seguinte, na primeira parte aqui. Né, quem nunca ouviu falar da expressão guerra do sexo, né, que fala assim, homens machistas, corrigindo, contra as mulheres feministas, né? Será que isso tem base bíblica, essa questão, né, de homem contra mulher e tudo mais? Então vamos falar um pouco dessa questão do feminismo. Você sabe a diferença de feminismo e femismo? Tem muita gente que confunde isso aí. O feminismo olha o que é o feminismo. Doutrina cujos preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Movimento que combate a desigualdade de direitos entre mulheres e homens. Então, se você for observar o feminismo na sua definição pura e simples, né, colocar aqui, é um movimento onde busca a igualdade de direitos, tá? Porque homem e mulher não é igual, é diferente. Todo mundo sabe disso e não existe dúvida em relação a isso. Tanto na Bíblia, fora da Bíblia, todo mundo concorda que homem tem suas características e mulheres têm suas características. Acontece o seguinte, que historicamente as mulheres sofreram muito pelo fato de serem mulheres. Tá? Tu é mulher, então tu não pode ter CPF. Se eu não me engano, até a década de 30, 40, se eu não me engano, a mulher não tinha CPF. O CPF dela era atrelado ao CPF do homem.
A mulher não votava, a mulher não trabalhava, não podia trabalhar, as que queriam trabalhar eram faladas na rua, o pessoal criticava, enfim, não eram bem vistas. E quando algumas conseguiam um posto de trabalho mais elevado, eu vou mostrar aqui também nesse slide, o trabalho delas era substituído por um homem, diziam que o homem tinha realizado. Então, com todo esse sofrimento que as mulheres sofreram na história inteira, isso desde a antiguidade, que eu digo que isso é fruto do pecado, considerando a mulher inferior pelo fato dela ser mulher, tá, gerou meio que uma revolta, e as mulheres se uniram e falaram: vamos lutar para termos os mesmos direitos. Tá? Então, o movimento feminista veio com essa proposta. Tá? É um movimento que eu digo que teve um movimento bom, tá? Um movimento que, do meu ponto de vista, um movimento que começou bem. É claro que nos dias de hoje as feministas lutam com a questão do aborto e tal, já é outra questão que entra coisas muito pecaminosas. Mas elas lutaram para que as mulheres votassem, as mulheres tivessem os próprios documentos, não dependesse só do homem, né, do marido ou do pai, que a mulher participasse mais do mercado de trabalho. Então, hoje, em muitas empresas, as mulheres ganham menos. As feministas lutam contra isso, para que a mulher possa ter um salário igual ao do homem, né, baseado aí porque os dois têm a mesma capacidade de trabalhar. Enfim, então tem muita injustiça até nos dias de hoje. Mas o movimento feminista tem esse propósito, tá, de trazer as mulheres para que elas possam ter direitos iguais. Quando o movimento feminista começa a questionar o que de fato está na palavra de Deus, né, questionar a liderança do homem, lutar em prol do aborto, aí elas já fogem realmente dos propósitos divinos, tá? Aí não tem aprovação divina. Mas o direito das mulheres que elas lutam de forma geral é algo bom. O feminismo, que na verdade dizem por aí que não existe feminismo, mas usa-se essa palavra, é uma doutrina que prega a supremacia da mulher em relação ao homem. Ideologia que busca a inversão da lógica do patriarcado, almejando construir uma sociedade matriarcal em que o poder é exercido somente por mulheres. Então, muita gente confunde feminismo e femismo. Tá? Tem essa confusão, por quê? Porque tem gente que diz que no feminismo elas estão lutando para as mulheres serem superiores. E não é isso, tá? Não é isso. Quem luta, na verdade nem existe um movimento organizado disso, mas se por acaso alguém diz por aí que a mulher deve ser superior, ela não deve ser classificada como feminista, ela pode ser classificada como femismo, femista, nem sei se tem direito a essa palavra, tá? Mas querendo ou não, até mesmo quando se fala de feminismo, existem vários tipos de feminismos, tá? É até complicado. Perguntaram para Margaret Atwood, a escritora daquele livro Conto da Aia. Depois você pesquisa aí. Perguntaram para ela se ela é feminista. Ela falou assim: bem, é muito difícil responder essa pergunta, porque é a mesma coisa que perguntar para mim se eu sou cristã. Cristã o quê? Cristã evangélica, cristã católica, se é evangélica é da Assembleia, batista é o quê? Então, o cristianismo tem muitas vertentes, o feminismo também tem muitas vertentes. Tá? Então, são ideologias que têm muitas vertentes. E quem tem esse feminismo mais radical acaba fugindo da ideia principal do feminismo e acaba caindo no feminismo, quer dizer que a mulher é superior. Tá? Mas isso aqui não tem muito apoio. Tá? Essa é a questão do feminismo. E o machismo opinião ou atitude que discriminam ou recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens e mulheres, característica, comportamento ou particularidade de macho, macheza. Então, quando a gente fala de machismo, já é a questão de dizer que o homem é superior. Tá? O homem tem que mandar, o homem é acima da mulher. Então essa questão da superioridade masculina, quando ela é defendida por alguém, aí sim classifica como machismo, que do meu ponto de vista é algo contrário à Bíblia, porque a Bíblia nunca quis que o homem fosse superior. Apesar de nós encontrarmos nas Escrituras sempre a questão do homem puxar frente, o homem liderar e as mulheres muitas vezes serem oprimidas, a gente não vê a aprovação divina em relação a isso. Eu vou falar daqui a pouco da sociedade judaica, como que eles se comportavam. Eu posso até falar agora, né? Vamos lá, já que entrou no assunto, vamos lá. Olha só como que o judeu orava pela manhã. Os judeus pela manhã agradeciam a Deus por ele não lhes ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher.
tá? O judeu homem. Ele falava: Deus, obrigado por eu não ter nascido pagão, nem escravo e nem mulher. Eles discriminavam de fato a mulher. No entanto, a gente não vê a aprovação divina com relação a isso. Tá? Não tem aprovação divina, elas não tinham direitos legais, as mulheres. O homem, na sociedade judaica, podia fazer o que quisesse, ele podia matar, roubar, ele podia se embebedar, ele podia agir do jeito que ele quisesse. A mulher jamais poderia pedir o divórcio. No entanto, se a mulher quebrasse um prato, o homem já tinha direito de pedir o divórcio. Se a mulher colocasse sal a mais na comida, que é até o exemplo que o Hernando Dias Lopes dá aqui, o homem já podia pedir o divórcio. Então a mulher era totalmente discriminada, tá, na sociedade judaica. No entanto, a gente não vê a aprovação divina com relação a isso. Isso era algo cultural e fruto do pecado. Tá? Deus nunca aprovou esta atitude dos judeus para com as mulheres. Tanto que a gente vê no Antigo Testamento mulheres sendo protagonistas em algumas situações. A gente não vê Deus desaprovando essa atitude. Tá? A gente vê Débora e, enfim, né, tem a história de Ruth, de Esté, tem alguns destaques, né, Raabe, enfim, tem alguns destaques na Bíblia com relação às mulheres, coisas muito pontuais, mas se fosse algo errado, Deus se mostraria contrário. Tá? Então, a gente tem que entender que isso é cultural. Aqui o Hernando Dias Lopes dá exemplo da cultura grega e da cultura romana também, tá? Que as mulheres não tinham vez, não participavam ativamente da sociedade e muitas vezes o homem sempre tinha uma prostituta, uma concubina e ela era jogada ali para o canto e a única função dela era procriar, a única função da esposa. Então a gente observa que na sociedade antiga isso acontecia, mas fruto do pecado, e a gente vê que Deus nunca aprovou isso. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que quando a gente vai para Efésios 5, 22, ali, 23, que fala que o homem é o cabeça e tal, que coloca o homem como o líder, isso é dentro do contexto familiar. Observe que Paulo coloca vós maridos, né, e vós esposas. A palavra lá é essa. Então, quando a gente sai do contexto familiar, a mulher pode liderar sim. Tá? Tem gente que pega isso e leva para o contexto geral. Não, a mulher jamais pode liderar nada. Eu já vi pastores falando que mulher não pode liderar nem grupo de criança na igreja, porque a função da mulher não é liderar. Tá? Tem que ser um homem. Toda liderança tem que ter um homem e a mulher está submissa a ele, está abaixo dele. Tá? Esse é o pensamento de alguns pastores, mas que não encontra base bíblica, porque se a gente for ver dentro dessa passagem de Efésios, a questão ali do homem ser o cabeça, ser o líder, é um contexto dentro da família, na instituição chamada família, que Deus instituiu, Deus colocou o homem como cabeça. Tirando a questão da família, não tem problema nenhum a mulher assumir qualquer tipo de liderança. Pelo menos é o que eu enxergo dentro deste texto. Tá, vamos continuar aqui para a gente encerrar essa parte da relação esposa e marido. Enfim, vamos falar aqui das injustiças do machismo. Tem gente que fala assim, isso é a conversa fiada das feministas, elas são muito radicais, as mulheres têm muitos direitos, enfim, mas vamos entender por que existe esse movimento e por que realmente elas têm razão em alguns pontos. Vou citar alguns exemplos aqui fora da Bíblia, do cotidiano. Tá? Mary Shelley. Mary Shelley foi uma autora de contos, dramaturga, e ela escreveu o famoso livro do Frankenstein. Quem já assistiu algum filme, ouviu falar do monstro Frankenstein, nos desenhos, enfim. Esse monstro foi criado na literatura por uma mulher chamada Mary Shelley. Tá? Só que quando a Mary Shelley escreveu esse livro e publicou, o pessoal não acreditou que ela escreveu. Isso foi em 1818. Tá? Então o pessoal não acreditou porque ela era uma mulher. Então ela era uma mulher e não, você não escreveu isso. E até que o marido dela, tá? O marido dela foi lá e falou que escreveu o livro e aceitaram publicar, o livro fez sucesso. Tá? O fato dela ser mulher impediu que o nome dela saísse na primeira publicação do livro. Depois o pai dela, que era influente no mundo das livrarias e editoras, ficou sabendo que foi de fato ela que escreveu e que resolveu fazer uma nova publicação com o nome dela e deu os créditos a ela. Então uma certa injustiça, mas que foi corrigida. Outro exemplo é dessa mulher aqui, Lise Meitner. Ela foi a mulher que descobriu a fissão nuclear, um processo da física quântica e tal, que permitiu a criação de bomba atômica e dentre outras coisas, né? Mas enfim, ela deixou de ganhar o prêmio Nobel porque na descoberta que ela fez
não acreditaram que foi ela e um homem meio que roubou a pesquisa dela e assumiu, né, dizendo que ela era só uma ajudante, que ela não fez nada. Na verdade, ela fez o cálculo, ela descobriu tudo e o homem assumiu, levou os créditos e ganhou o prêmio Nobel. E aí nunca assumiu que foi ela. Enfim, né, uma mulher deixou de ganhar o prêmio Nobel justamente pelo fato de ser mulher. Esse é o problema. Uma outra injustiça que aconteceu no meio científico foi da Rosalind Franklin, que é muito conhecido essa injustiça também no meio científico, que ela foi uma química britânica que contribuiu para o entendimento das estruturas moleculares do DNA, RNA, o vírus, enfim. Ela fez várias pesquisas, realmente ela realizava as pesquisas, ela entendia do que ela estava fazendo, era a formação dela, ela fez as descobertas, no entanto, ela não levou o crédito. Quem foi que levou o crédito, né? Foi aqui esse James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins. No caso, esses três aqui, eles não aceitaram ela como, né, coautora, participou da pesquisa junto com eles. Então, muito pior, né, eles ainda realizaram uma campanha de difamação contra ela pelo fato dela ser mulher. Depois de muito tempo, eles republicaram o artigo e no final do artigo colocaram uma nota dizendo que ela participou. Até hoje isso gera muita polêmica, muita gente diz ainda que ela não participou e simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então, tem vários outros exemplos, tem mais um exemplo aqui da Camille Claudel, né, da questão da obra de artes do seu amante, no caso era um amante que ela tinha, né, o Rodin, né, Auguste Rodin. Então, várias obras de artes famosas que ela fez enfim, né, no caso ela não levou o crédito, tá? Então eu citei alguns exemplos só para mostrar. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver aí. Então são justamente essas injustiças com as mulheres que só pelo fato de ser mulher elas ficaram de fora. Só pelo fato de ser mulher não tiveram o nome publicado na obra. Esse tipo de injustiça é que a gente tem que combater. A gente não pode concordar com isso. Tá? Isso foi casos extremos, mas a gente tem coisas no cotidiano, no dia a dia. Não, tu não pode porque tu é mulher, tu não pode porque tu é mulher. Enfim, muitas vezes a mulher vai lá e faz melhor, né, do que o homem. Não porque ela é mulher, ela fez melhor do que o homem, porque ela tem uma qualificação melhor, ela estudou, quem sabe mais, ela treinou mais aquilo ali. Então tem que tirar essa ideia de que um é superior ao outro. Deus fez os dois iguais para caminharem juntos, né, e a imagem de Deus está no ser humano, homem ou mulher. Amém? Eu creio que essa parte ficou clara, né, ficou bem clara mesmo, que você tenha compreendido. Qualquer dúvida você pode entrar em contato ou deixar nos comentários aí. Bem, como eu falei, né, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é justamente necessário para nós explicarmos por completo o assunto. Então vamos avançar para a próxima parte, que vai ser bem menor, tá? Vai ser bem mais curtinho aqui. Essa questão da relação dos filhos com o pai. Porque se a gente olhar a passagem de Efésios, no capítulo 6, Paulo ele muda um pouco o foco. Ele fala assim, ó, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então aqui Paulo vai falar da relação dos pais com os filhos. Então vai falar honra o teu pai, a tua mãe, tudo mais. Então aqui é algo realmente muito importante. Tá? A questão do pai com o filho, do filho com o pai é muito importante. Mais na frente Paulo vai falar, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, no caso, mas criai na doutrina de demonstração do Senhor. Então a gente tem essa relação. O filho ele deve obediência ao pai. No Antigo Testamento, o filho que não obedecesse o pai, o filho, se ele não fosse obediente ao pai, ele era apedrejado, tá? De acordo com a lei, ele é apedrejado. Leva para fora do arraial e é apedrejado, é maldição, tá? É maldição. Então, ser desobediente ao pai é algo que não é bem visto em nenhuma cultura, em nenhuma religião. Qualquer cultura, religião na face da terra que já existiu, um filho desobediente ao pai é algo mal visto, algo que realmente não agrada ninguém, muito menos a Deus. Então a questão do filho ser desobediente é pecado. Eu não vou me aprofundar muito na questão do filho ser obediente aqui, porque a maioria que está me assistindo já é pai. Eu vou me aprofundar mais na questão do pai. Só vou levar em consideração o seguinte, que o filho, mesmo depois de adulto, ele deve honra ao seu pai. Ele deve cuidar do seu pai. Tá? Então o filho é adulto, eu não vou mais obedecer meu pai, porque meu pai
enfim, eu estou tomando conta da minha vida, eu já dou conta. Não, tudo bem, mas honre ele, cuide dele. Tá? A lei brasileira prevê que é crime se o filho abandonar o pai na velhice. Tá? Então, o pai está idoso, o filho tem que cuidar do pai, tem que honrar o pai até a morte do pai. Isso é algo bíblico, tá? Não somente essa passagem, mas outras passagens bíblicas vão falar dessa questão do filho cuidar do pai. E também agora a questão do pai educar o filho. Tá? Não provoqueis a ira a vossos filhos. Então tem pais que vão educar o filho, mas educa da forma errada. É radical, oprime o filho, né? Ah, quem manda aqui sou eu. Tudo bem, de fato, é você que manda, concordo plenamente. Tá? É você que dá as ordens. Tem que tomar muito cuidado para não chegar ao ponto de falar o que o apóstolo Paulo fala aqui. Né? Não provocar a ira do filho. Se você for além daquilo que... né, da situação, da circunstância e exagerar na sua, sei lá, na sua chamada de atenção, ou quem sabe você pode até bater no filho, enfim, não é algo que eu vou entrar em detalhes aqui, mas você pode provocar a ira do filho, isso não resolve o problema, tá? Ele não vai deixar de ser uma pessoa, né, mal educada, ou enfim, ele não vai deixar de ser desobediente pelo fato de que você está exagerando na questão da disciplina. Então tem que tomar muito cuidado na disciplina, mas educar na demonstração do Senhor, na palavra de Deus, ensina o teu filho a trabalhar e assuma a responsabilidade de cuidar do seu filho. Hoje tem muita gente esperando o governo fazer alguma coisa em prol da educação dos filhos, a escola fazer alguma coisa em prol da educação dos filhos. Tá? Então a gente vê muito disso. Eu vou votar no deputado fulano de tal porque ele tem um projeto bom e tal para a escola, porque vai ajudar na educação do meu filho, eu vou apoiar não sei quem. Começa a esperar o político agir, esperar alguém agir. Esquece isso. Tá? Esse mundo jaz no maligno. Ninguém vai tomar uma decisão, aprovar uma lei que vai ajudar você a criar o seu filho. Tá? Quem vai educar o filho é você, na sua casa. Não pense que o fato de que lá na escola o governo, né, não deixa... Por exemplo, o governo proibiu cartilha ensinando homossexualismo na escola. Ah, que bom, glória a Deus, meu filho não vai aprender esse tipo de coisa. Não pense isso. Tá? O seu filho tem coleguinhas, o seu filho, quem sabe, tem um celular. Então ele aprende o que não presta com essas coisas, aprende com os outros. Ele vai aprender de todo jeito. Tá? Não precisa a escola instituir, não precisa a escola dar uma cartilha, não precisa o professor da escola ensinar homossexualismo, ideologia de gênero, para o teu filho aprender. Ele aprende fora da escola e fora da sua presença. É por isso que você tem que ensinar, você tem que mostrar na Bíblia, mostrar de forma clara, falar de sexo com seu filho, falar de namoro, falar de... enfim, abra o jogo com ele, porque se você não ensinar da forma correta, a escola não vai ensinar e o mundo vai ensinar da forma errada. Depois você vai reclamar. Ah, mas eu criei o meu filho no caminho do Senhor. Mas ao mesmo tempo que você estava mostrando o caminho do Senhor de forma bem basicona, o mundo está mostrando para ele tudo que não presta de forma bem profunda. E ele aprende da forma errada. Então, tem muitos pais terceirizando a educação do filho, achando que, né, enfim, a escola ou o governo vai ajudar. Não faça isso. A responsabilidade é sua. Você é responsável. Um pastor falou uma vez, eu achei bem interessante, que os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. Deus empresta para a gente tomar de conta. E depois Deus vai prestar conta. Como é que foi que você cuidou daquele filho que eu te emprestei? E aí é nesse momento que muitos pais, na hora de prestar conta da criação dos filhos, é que vão aí se arrepender do que fizeram e tal. E Deus vai mostrar que a culpa é deles. Agora, eu vou falar de um outro tema que a revista citou, o versículo não está na leitura bíblica em classe, mas eu acho interessante, é bem rápido também. É o versículo 5 do capítulo 6, fala assim, ó, vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, como temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Se a gente for resumir aqui, ele fala assim, vós servos, obedecei a vossos senhores, como vocês obedecem a Cristo. Está falando para servo crente. Tá? E aqui no contexto da época, tinha o servo, que era o escravo, e o senhor, o dono da casa, que era o dono daquele escravo. A relação deles era uma relação que
Poderia ser uma relação muito cruel, onde o senhor oprimia de fato o servo, mas podia ser uma relação mais amigável, onde o servo era aquela pessoa meio que está ali trabalhando e recebe comida, dormida, e ele acha muito bom aquilo. Tá? Tinha dois extremos. E quando a gente vê dentro do contexto bíblico, a gente vê que Paulo orienta os senhores a tratar bem os seus servos. Então, vós, senhores, tratem bem os seus servos, que é o próximo versículo aqui. Né? Ele vai explicar um pouco mais sobre servo e depois fala assim, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Tá? E aí, trazendo para o nosso contexto, eu acho importante abordar isso, apesar da lição não abordar de forma profunda, mas eu acho importante abordar, é porque, trazendo para o nosso contexto, é uma relação de patrão e empregado. Tá? No nosso contexto é isso. E o empregado ele deve trabalhar para o patrão, né, na sua empresa, como se estivesse trabalhando para o próprio Cristo. Tá? E aí, imagina o seguinte, se você é crente, se você estivesse numa empresa onde Jesus era o chefe, Jesus é o gerente, será que você chegaria atrasado? Será que você faria o seu trabalho mal feito? Será que você seria um péssimo funcionário? Não, muito provavelmente não, a não ser que você não tivesse nem aí para Jesus. Mas se você for fiel a Cristo, você ia falar, não, eu estou trabalhando para o mestre, então eu tenho que fazer o melhor. Da mesma forma, a gente tem que fazer para o patrão humano. Tá? Não é Cristo que está lá, mas Paulo orienta que o empregado trabalhe para, né, no caso, o seu patrão, como se o patrão fosse o próprio Cristo. E aí ele vai se esforçar para oferecer o melhor. Tá? Então a gente vê muitos funcionários sendo péssimos funcionários, são crentes. Como assim? Está errado. Seguindo a orientação bíblica, tem que ser bons funcionários. E da mesma forma o patrão não deve oprimir, deve pagar um dinheiro justo. Se você é patrão e tem funcionário, paga o que é justo, paga um salário bom. Não fica aquele negócio, vou pagar só um pouquinho aqui e tal, não merece. Não, faça o que é justo, trate bem, siga a lei, tá? Faça tudo da forma correta que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Então são essas orientações que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, serve para todos nós cristãos. Eu acredito que essa parte aqui bem prática mesmo é algo que a gente tem que estudar e colocar realmente em prática, viver a palavra de Deus. A gente tem que viver a palavra de Deus de forma bem assim, colocar assim ampla no dia a dia, no cotidiano mesmo. Acho que essa é a ideia da Escola Bíblica Dominical, trazer algo prático. Então você que é professor da EBD, né, que vai ministrar esta aula, tenta ao máximo ensinar algo prático, focado onde? Em Cristo. Pode observar que, mulheres, sujeitai a vossos maridos em Cristo, né, no Senhor. Marido, amai sua esposa como Cristo amou. Né? Pais, eduque os filhos no Senhor. No caso, empregados, funcionários, sirva o seu patrão como se estivesse servindo a Cristo. Enfim, então o foco é Cristo. Olhando para Cristo, em todos os aspectos, a gente vai conseguir viver isso na prática de verdade, tá? De acordo com a palavra de Deus. Amém? Então eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.